Bom, meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História da Paraíba para o concurso da PMPB, da Polícia Militar, que vai ser agora em 2023, prova no dia 29 de outubro, tá certo? Dessa feita, nós vamos trabalhar sobre o segundo reinado. Qual o contexto da Paraíba no segundo reinado? Do Brasil e especificamente da Paraíba no segundo reinado. Então, você que está chegando agora, curta, comenta, compartilha. Teve muita gente que acabou agora o concurso da Guarda Municipal de Olinda, então a gente vai estar sempre lançando vídeos, terças e domingos para a Polícia Militar da Paraíba, segundas e quintas para a Polícia Militar de Pernambuco. Beleza? Então é isso. Curta, comenta, compartilha. Quem quiser ajudar o canal a crescer também, a gente tá com o Pix aqui embaixo que você pode ajudar. Tá certo? Vamos nessa. Meu povo, seguinte. Primeiro reinado, a gente já falou, foi marcado por uma série de revoltas. Sobretudo a Confederação do Equador, que acontece em 1824. Que a Paraíba está inserida junto com Pernambuco, com a Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Esses estados estão inseridos nesse contexto. O que acontece no segundo reinado? Dom Pedro I ele sai e aí a gente vai ter o período regencial. Quando Dom Pedro I ele abdica do trono, o período regencial ele vai ser de apenas 9 anos, 1831 até 1840, e vai ser o momento onde nós vamos ter a tríplice, três pessoas comandando uma regência, né, a regência trina, que vai comandar o Brasil. Mas esse período vai ser um período de muitos conflitos. Por quê? Porque naquele período, aí eu quero que você entenda isso, o império precisava de um imperador. Significa o quê? Sem o imperador, o império ele fica vazio, ele fica sem um comando. Isso gera revoltas. E é por isso que o período regencial ele é marcado por tantas revoltas. A partir de 1840, quem assume no chamado golpe da maioridade é o Dom Pedro II. Por que golpe da maioridade? Porque Dom Pedro II só poderia assumir o trono com 21 anos. Quando o pai dele, Dom Pedro I, sai, ele tinha 5 anos de idade. Não tinha como deixar o império na mão de um pirraia de 5 anos. Beleza, passados 9 anos, ele vai ter ali 14 anos. Ele ainda era um pirraia. Mas não podia nem fazer o concurso. Mas ele vai ser colocado, alçado a imperador do Brasil. Por quê? Porque Dom Pedro, ele precisava. O Brasil, na verdade, precisava de um imperador. E é por isso que Dom Pedro vira imperador do Brasil em 1840. O período que vai começar nesse momento é um período onde o Brasil ele ainda vai ter algumas revoltas, é verdade, mas sobretudo é muito importante dizer, o Brasil vai sufocar todas as revoltas. Isto não é uma coisa pequena. Por quê? Porque vamos ter em toda a América Latina um movimento de revoluções que faz com que os estados sejam pequenos. Se a gente for olhar direitinho, os nossos vizinhos, Colômbia, Venezuela, Equador, Chile, Paraguai, são todos países muito menores do que o Brasil, que passaram por revoltas que vão fazer com que esses estados sejam menores. O Brasil ele segue coeso. O Brasil só tem uma baixa, que é o Uruguai. Se você não sabia, o que hoje é o Uruguai já fez parte do Brasil, que era chamada República da Cisplatina, tá certo? Com a revolta da Cisplatina em 1825, ainda no Primeiro Império, o Brasil perde esse território que hoje é o Uruguai, que é um país pequeno, é um país com 3,5 milhões de habitantes, tá certo? O Uruguai é por isso que é muito chamado de paísito. E aí, no segundo reinado, quais são as grandes marcas desse período? Uma grande marca é que o Brasil vai ser extremamente dependente da Inglaterra. Grave isso. Por que eu estou dizendo isso? A Inglaterra já fez a sua Revolução Industrial. Beleza. E o que isso tem a ver? No século XIX, a gente vai ter a chamada Segunda Revolução Industrial. E o que ela causa? Ela causa uma necessidade de matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Esse é a tríplice necessidade da Segunda Revolução Industrial. Matéria-prima, o Brasil tem muita matéria-prima. Nesse período, o Brasil começa a ter como carro-chefe da sua economia o café. Grave isso, porque os próximos vídeos que nós vamos gravar, isto vai ser ainda mais importante. O café, ele torna-se o principal produto. E por que isso casa com a Paraíba? Porque o café não está na Paraíba. Ele está em São Paulo. Ou seja, o Brasil, a partir do Império e também na República, ele tem como foco central a região sudeste do Brasil, sobretudo São Paulo. É a partir daí que São Paulo vai começar a ser a grande locomotiva do Brasil, como eles gostam de dizer, não é verdade? Mas na verdade é o estado que recebe a maior recursos, maior investimento, enquanto que a Paraíba, o Nordeste, passa a ser esquecido pelo
Império e posteriormente pela República. Ok? Isso então, grava isso que é muito importante. A Inglaterra quer café, matéria-prima a gente está dando com o café, mão de obra a gente também manda para lá. Por quê? Gente, vamos pensar o seguinte, a industrialização, ela demanda de vários tipos de mão de obra, não apenas aquela da indústria, mas aquela que extrai matéria-prima também é mão de obra. E a última parte, que é o mercado consumidor. Aqui a gente tem o impacto da Inglaterra numa coisa muito importante, que é a Inglaterra vai ter um interesse gigantesco na abolição da escravidão. É isso mesmo. A abolição da escravidão, que nesse período você vai ter várias leis, sobretudo a lei de 1831, que é a lei de Aberdeen, que proíbe o comércio de escravos da África para o Brasil. Essa lei é chamada de Lei para Inglês Ver. Por que isso? Porque a Inglaterra queria o fim da escravidão. A Inglaterra queria o fim da escravidão porque eles eram bonzinhos, eles estavam desesperados. Não. Eles queriam o fim da escravidão porque os escravos não são mercado consumidor. Então eles queriam mão de obra que recebesse salário para que fosse mercado consumidor. Se ligou nessa diferença que vai ser gerada nesse período? É muito por conta disso, tá certo? Então se liga nessa relação que vai sendo estabelecida na Inglaterra. E aí o século XIX é muito marcado por isso. O século XIX é muito marcado também pela Guerra do Paraguai, mas eu vou gravar um vídeo específico sobre a Guerra do Paraguai, porque é um momento chave nas relações do Brasil durante todo o século XIX, essa guerra da Tríplice Aliança, tá certo? Então, esse século XIX é marcado por um aumento da importância da Inglaterra, é marcado por um aumento do movimento abolicionista. Então, lembre de alguns abolicionistas importantes, como Joaquim Nabuco, por exemplo. Então, são figuras denotadas do Brasil nesse período, que a gente vai precisar pensar. Então, a abolição da escravidão, desde figuras como Luiz Gama, também, que é um advogado negro que vai libertar vários escravos, baseado na lei de 1831, até o próprio Joaquim Nabuco, como eu falei, os grupos iluministas, revolucionários, que são abolicionistas, querem o fim da escravidão, e é por conta desses grupos que vão gerando uma série de leis também nesse período, tá certo? Então esse momento que a gente tá vendo aí, ele é crucial para entendermos como é que se localiza a Paraíba e o Brasil como um todo dentro desse contexto, entenderam? Então por conta disso é que a gente vai conseguir compreender esse movimento que vai existir no Brasil, trazendo uma mudança significativa, ainda não podemos dizer que é uma industrialização, mas é o princípio disso. E começa também uma massiva migração dos recursos para o sudeste do Brasil, o que posteriormente a gente vai ver também como um desvio de pessoas que vão para o sudeste. Então o segundo reinado ele é muito marcado por isso. Dom Pedro II, que é o imperador do Brasil nesse momento, ele é muito marcado justamente por essas relações que ele estabelece com a corte no Rio de Janeiro, por ser uma figura marcada pela atrair os interesses nacionais para próximo dele, e ele é também muito marcado por essas relações exteriores. Então ele é um imperador marcado por essa relação exterior e como tudo isso se desenvolve justamente nesse período, tá certo? Então essa dimensão que a gente tem do Brasil nesse período vai influenciar a Paraíba. Por quê? Porque a Paraíba segue sendo um estado produtor de cana-de-açúcar, segue sendo um estado que vai ter uma presença agrária muito forte, segue sendo um estado que tem uma presença muito grande de elites escravistas, cafeicultoras não, produtoras de cana-de-açúcar, que vão fazendo desse período uma construção, e a gente vai tendo, no começo do século XX, a manutenção de toda essa estrutura, que está estabelecida justamente no século XIX, justamente no segundo reinado do Brasil, tá certo? Então é através disso que a gente consegue entender esse processo, que é marcado por poucas rupturas, na verdade é um processo de manutenção das mesmas elites, tanto é que nesse momento nós vamos ter dois grandes grupos, os liberais e os conservadores. O que se dizia na época era: nada mais conservador do que um liberal no poder, nada mais liberal do que nada mais conservador do que um liberal no poder, nada mais liberal do que um conservador no poder. O que significa isso? Os dois eram considerados de farinha do mesmo saco. Eles mudavam para não mudar. Então as elites elas vão continuar dentro desse período e cada vez mais o Nordeste sendo colocado em segundo plano.
Beleza, meu povo? Próxima aula, na quinta-feira, a gente vai trabalhar sobre a Guerra do Paraguai, que é o momento onde a gente vai ter tropas indo lutar nesse que é o grande conflito da América do Sul e que vai estabelecer bases importantes da abolição da escravidão no Brasil e também do que viria a ser o golpe de 15 de novembro, que vai ser marcado nesse período. Tá certo? Forte abraço, curte, compartilha e comente no nosso canal. Beleza? Tamo junto. Até a aprovação.